Se isso é o suficiente para vocês, cara, sinto muito. Não tá claro entre vocês, desvia dos valores de vocês, não posta. Faz conteúdo. Faz conteúdo, faz conteúdo, faz conteúdo. Aparece, abre a câmera, fala, comunica. Vou selecionar aqui grupos aleatórios, tá? Vamos começar aqui por você, você e você. Eu já vou puxar a primeira orelha aqui de vocês. Faz tempo que vocês não postam nas redes sociais, né? A frequência do Instagram não tem frequência, né? Mas a presença no digital como um todo, né? A gente não tem newsletter, não tem e-mail marketing rodando. É um post ou outro e só. Impossível a gente falar de nicho se a gente não falar desta pessoa, deste mentor que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, preparem-se, é outro nível. Então, vou buscar ele aqui. Meu amigo, como é que você tá? Bom, eu sou Rodrigo Bindes, sou da Ultralize, sou mentor de agências de marketing e eu vim aqui ajudar a Quadri a botar dinheiro de verdade no bolso. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos analisar o negócio de vocês e ver como é que eu consigo ajudar, não é isso? Eu já dei uma boa olhada no site de vocês, no Instagram, dei uma pesquisada e eu fiquei com uma dúvida muito grande. Qual que é o diferencial de vocês em relação a outras agências de marketing? Eu sou o comercial da agência, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para os clientes quando a gente está nas primeiras conversas é: a gente vai ser a sua agência definitiva. Então, a partir do momento que você estiver com a Quadri, você não precisa ter, por exemplo, uma agência para cuidar do teu tráfego, outra agência para cuidar de outra parte do processo. A gente vai te entregar a solução completa para o seu negócio quando a gente está falando de marketing digital. Se você precisar de alguma coisa que eu não consiga te oferecer, eu te indico quem faça. Então, a gente entra nos clientes, de fato, com toda a operação de marketing digital. A gente tem equipe própria para isso. E com a estratégia também. Então, a gente define o posicionamento e a gente executa. Tá, mas qual que é o seu diferencial? Porque isso daí, qualquer outra agência pode fazer ou faz. Eu entrei no site de vocês e vi lá, fazemos marketing, design e redação. Tá, mas... Entendeu? E aí pensando no diferencial para o nicho. Pois é, aí já seria vamos puxar o gancho para o nicho. Tá. A partir do momento que a gente começa a pensar em nichar, que imagino que seja um interesse de vocês, não é isso? A gente passa a ter condições de se diferenciar. Primeiro, só de se posicionar como especialistas em marketing para o nicho, automaticamente você já começa a se diferenciar. Você já sai daquele bolo de que, faço marketing para todo mundo? Não, eu faço marketing para isso. E aí vocês têm que se posicionar como especialistas em marketing para aquele nicho. Aí você começa a se diferenciar. E aí, qual que é a receita de bolo que vocês têm? Qual que é o método que vocês têm para resolver o que essas empresas do nicho querem atingir? Então, por exemplo, o que as empresas... Pelo que eu entendi, vocês têm muitas empresas já de out of home. Isso. Né? E esse seria um nicho que vocês estão pretendendo nichar. Exato. O que essas empresas hoje têm como objetivo? O que elas querem atingir? Assim? O que você acredita que elas querem quando elas contratam uma agência de marketing? A gente hoje, mesmo falando de out of home, a gente tem buscado atender... por exemplo, dentro do out of home a gente tem os veículos, né, que é quem de fato vai colocar a mídia na tela, quem tem a tela para receber os anunciantes. A gente tem o software por trás, então assim, a gente tem algumas possibilidades de tipos de empresa, dos processos onde elas podem estar quando a gente está falando de OH. Uma dor que a gente vê em comum entre todas elas é a maioria, por ser muito forte na mídia externa, mídia offline, são muito fracos no digital. Então elas não têm, muitas não têm nem rede social, às vezes não tem rede social ativa. A maioria tem um site, mas às vezes o site ainda é muito defasado, é um site que não mostra de fato até quais são os portfólios, os tipos de inventário que eles têm. Então eles são muito fracos no online. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entrar suprido. Mas o que você acredita que é o objetivo no final das contas com o site ou um digital mais bem feito? O que eles desejam no final das contas?
Eu diria que eles querem ganhar do concorrente. Não é só uma questão de eu quero ter mais clientes, porque é o mercado que, por exemplo, o veículo, né, quem tem a tela. Geralmente uma marca, uma Coca-Cola da vida, não vai contratar só um. Ele vai contratar diferentes telas, então não é só sobre eu ter o cliente, porque o cliente vem, mas eu preciso saber que entre eu e meu concorrente, ele vai me escolher entre os tipos de tela que eu tenho, por exemplo. Tá. Mas no final das contas mesmo, essa empresa, se ela quer ter mais clientes, se quer vender mais para esse cliente, ela quer vender mais, ela quer ter mais faturamento. Sim. Então, a gente tem que pensar, enquanto agência de marketing, como que eu faço para fazer essa empresa vender mais. No final das contas é isso. Porque ela não quer ter um site só para ter um site bonitinho lá, ela não quer ter um Instagram só para ter um Instagram bonitinho. Então, qual que é a metodologia, qual que é o método que a gente vai fazer para fazer essa empresa atingir o objetivo dela, que no final das contas é vender mais? Ou se diferenciar do concorrente para vender mais. Ou ter mais telas, no final das contas, para vender mais para aquele cliente. Uma das formas da gente se diferenciar vai ser construindo um método, que é o método de vocês, proprietário. Opa, obrigado. Porque senão, quando você vende marketing, redação e design, que é o que está no site de vocês, você está se igualando a qualquer outra agência que faz isso também, entendeu? Então, o pilar, por exemplo, de posicionamento vai ser um dos pilares do método de vocês, que a gente vai ter que trazer um nome para o método. Que vai ser, sei lá, método, quadre, enfim, a gente vai ter que pensar no nome. Faz sentido? Faz. Bom, galera, posicionamento é dizer não para todo o resto. Vocês estão dispostos a falar não para todos os outros clientes ou não? Então, Isso é difícil. Essa é uma... Essa que é a questão. uma dor, uma dúvida, porque a gente fez essa escolha e a gente percebeu que os novos que entraram, que são do nicho, já começaram a fazer uma diferença bem grande na carteira a nível de faturamento, a nível de entrada, comparado com os que não são do nicho. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma porcentagem muito grande que hoje ajuda a pagar as contas, Perfeito. faz a máquina girar. Então, até por conta disso, a gente começou a passos bem curtos, até a questão de divulgar o nicho, tanto que hoje a nossa página principal mesmo, ela não é focada nele, mas a gente tem um braço que fala especificamente, mas não é 100% ainda voltado para ele. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer essa transição, se vocês estiverem dispostos a realmente se posicionarem no nicho. Eu não sou a favor de ter, vou continuar atendendo um monte aqui, mas porque fica um negócio fake. Falo que é o fake nichado, é aquela agência que fica fazendo propaganda nichada, mas quando você entra no Instagram, no site é tudo igual às outras. Então é fake nichado. Então o que eu vejo, tá? As agências que mais se destacam e que mais têm resultado são as que se posicionam de fato. E posicionamento é decisão, foi aquilo que eu falei. Então a gente tem que decidir estar nichado todos os dias. É que nem casamento. Quando você casa, vai surgir um monte de oportunidades, né, de viagem, de amigo, de outras pessoas. Só que você tem que decidir estar casado todos os dias para fazer o negócio dar certo. Então essa é a minha pergunta. Vocês estão dispostos a nichar de fato e fazer a transição? Sim. 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 E aí o que eu sugiro sempre, tá? Não acho que vocês têm que demitir os clientes atuais que não são do nicho, nada disso. Porque a gente precisa o quê? Usar o nicho para fortalecer nosso caixa e a nossa agência. Não perder cliente, perder faturamento. Não é isso, tá? Primeira coisa é a gente comunicar aos clientes atuais desse nosso novo posicionamento. Dos clientes que já estão, mas que são fora do nicho. Por quê? Porque se eles ficarem sabendo através das redes sociais ou através de outros, eles podem se sentir o quê? Abandonados, traídos. Então a gente vai ter que falar, olha, a gente vai continuar te atendendo tão bem quanto, tá? Mas a gente vai começar a se posicionar mais para OH. Se você não fizer isso, porque assim, o cliente no final das contas ele só se importa com ele mesmo. Ele não se importa com os outros nem com vocês. Eles querem saber o que vocês vão fazer. Se ele estiver satisfeito com o trabalho de vocês, ele vai falar, não, tudo bem, se você continuar me atendendo igual, e aí você não pode deixar a peteca cair. Tem que continuar tão bem quanto atendendo ele, tá? Então a gente tem que comunicar. Porque senão ele vai se sentir, porque, esses caras aí vão me deixar, eles estão focados nisso, vão me largar. Vocês têm que garantir para eles, não vou te largar, vou continuar e vou te atender tão bem quanto eu já te atendo. Tá? Raramente, e é muito raro mesmo, o cliente falar que, então não quero. Por que ele falaria isso? Se ele já não estiver satisfeito, ele usar isso como uma oportunidade para falar, não, então beleza, uma desculpa boa. Muito raro isso acontecer, tá? Nunca vi ninguém falar, então não vou mais querer ser atendido por você porque você está nichando. Não acontece, percebe? Então a gente precisa ter essa primeira decisão de avisar os clientes para poder depois a gente se posicionar no Instagram, no site, etc. Então eu queria construir aqui
O nicho estando definido, o próximo passo é definir o perfil de cliente ideal dentro do nicho, porque a gente não vai atender qualquer empresa dentro do nicho. A pequenininha, fora, e talvez, não sei, uma grandona também, não sei, a gente vai ter que entender aqui agora. Eu acho que esse é o exercício que a gente vai fazer agora para depois passar para o próximo passo, que é definir proposta única de valor, método e assim por diante. Agora presta bem atenção. O que o Beans vai fazer nos próximos minutos aqui no reality é impressionante. Beans, especialista em agências ultra nichadas, vai entregar o verdadeiro mapa da mina de como a Quadri pode sair de uma agência full service para uma agência especialista no mercado. E aí, pessoal, isso aqui tudo amarrado, a gente tem o quê? O modelo de negócio da agência de vocês. Porque aí vai dar pra gente direção, clareza, que é o que a maioria das agências não tem. Elas não sabem para quem que elas vendem, o que que elas vendem, como que elas entregam, elas não sabem nada. Elas ficam fazendo tudo. Ah, isso aqui eu faço, isso aqui eu também faço. Tá? Tudo isso daqui amarrado é o modelo de negócio da agência de vocês, com clareza, tá? A gente não falou de um outro aspecto aqui, mas que eu acho que é importante. Para isso aqui funcionar bem, o ideal é que a gente tenha clientes de recorrência. Serviços pontuais não é o que vai dar, porque recorrência traz para a gente acúmulo de faturamento. Se eu não vender nada esse mês, eu sei que mês que vem eu vou ter X mil reais entrando na minha conta, sem vender nada. Então, isso daqui tudo, pessoal, eu queria montar, né, eu quis montar para vocês, a gente chama de Ultra Canva, que é o modelo de negócio em uma página só. Tá? Para poder dar clareza do que a agência precisa fazer. O maior problema das agências é elas não têm clareza sobre o que elas precisam fazer. Elas ficam perdidas o tempo inteiro. Porque geralmente são pessoas que, não sei se é o caso de vocês, tá? Mas pessoas que têm uma habilidade técnica, que vão pegando um cliente, vão pegando outro. Foi assim que vocês começaram ou não? Não, a gente tem uma sociedade bem dividida. Então, a gente começou com o Bruno, que começou como técnico, eu então, comercial. Mas vamos lá, você era técnico em quê? Eu era técnico em design. Pronto. E na parte de desenvolvimento web. Aí você viu a oportunidade de criar uma agência. Isso. Então você tinha uma habilidade técnica. Às vezes é um designer, às vezes é um gestor de tráfego, um social media, e vai pegando cliente. Aí vira uma agência. Vocês planejaram uma agência? Sim. Então vocês são exceção. Sim. Entendeu? Então assim, isso daqui é o planejamento para criar um modelo de negócio da agência. Para quem está assistindo a gente, Rodrigão, eu vou liberar então um guia com passo a passo aqui. O que você acha? Que legal. Nossa, Para sensacional. poder, eu acho que seria bacana. Então, ó, o Beans acabou de liberar para vocês tudo isso que a gente falou aqui. Ele vai liberar um checklist, que é Um guia com passo a passo ali com todos os guia, um itens. passo a passo aqui com todos esses itens para te ajudar aí a dar esses passos iniciais para nichar a tua agência. E na boa, vai agora nesse QR Code que está aí na tela e baixa, porque isso aqui, para mim, acabou. Não precisamos mais fazer mais nenhum episódio. Ei, peraí. Pra mim, não tá, cara. Agora, isso aqui é um plano, isso aqui é um planejamento. Agora o que vai, né, fazer isso aqui dar certo é a execução. Aí tá na mão de vocês. Aí o que eu vou sugerir? Eu vou dar para vocês um acompanhamento pelos próximos 6 meses. Tá? Que isso? Pra poder... Porque, cara, pensa comigo. Não, vocês estão... Rodrigo, vocês estão entendendo? Não, Porque olha só, vocês vão precisar executar. Na execução, mas olha só, na execução vocês vão ter dificuldade. Tá? Por quê? Cara, às vezes vai ter um monte de coisinha que vocês vão fazer, pô, isso aqui não tá dando tão certo, isso aqui, pô, tô com dificuldade, não sei como é que faz, tal. Porque aqui é um plano, sem muito detalhamento. Então eu vou ajudar vocês a detalhar melhor esse plano e acompanhar, dando feedback do que vocês estão fazendo para te mostrar, pô, tá certo, não tá, posso ajudar, não posso, tá? Isso aqui é mais ou menos de 30 a 50... Vocês acabaram de ganhar quase de 30 a 50 mil reais aqui. Não, na boa. Tá? E eu tenho certeza que se vocês seguirem esse Não plano tem, aqui... meu Deus. Não, cara, eu quero fazer acontecer aqui. Então eu tenho certeza, se vocês seguirem esse plano, tá? Focados, grande erro das agências que tentam nichar, é ficar tentando pegar outras coisas e aí foge de tudo isso aqui que a gente tá falando. Então foquem na execução desse plano aqui e vocês vão sair do outro lado com muito sucesso. Credo, gente!
Sensacional, muito bom. Gostei. O que vocês acharam? Perfeito. O silêncio é de choque, na verdade. Né? É. Até porque a gente já fez diversos planejamentos em diversos anos da Quadri e normalmente a parte da execução era onde a gente encontrava dificuldade e o planejamento acabava engavetado. Porque planejamento não dá clareza. Sim. E a gente sempre teve, parece que algumas dessas peças soltas. Então a gente sabe algumas coisas que funcionavam, que não, mas conseguir olhar isso aqui fazendo sentido numa fotografia, a gente nunca teve. É o que eu falo, assim. É isso aí. Aqui não tem nada de ciência da NASA, nada de física. Né? Tudo que vocês já viram de alguma forma. Só que aqui o modelo de negócio está amarrado. Uma coisa sozinha não vai fazer sentido sem a outra. Então, assim, a PUV não faz sentido sem o método. Os entregáveis não faz sentido sem o método. Tá tudo amarradinho. O posicionamento não faz sentido sem estar nichado, sem ter método, sem ter PUV. Então a gente foi amarrando tudo. Então essa amarração é o que traz essa clareza, entendeu? Isso aí. Tá entregue. Que legal. Espero que vocês tenham curtido, de verdade. Muito. Então, vontade muito, de muito. recortar esse pedaço da mesa aqui e levar ele inteiro. Dá bate foto aí, mas enfim, vai estar Aham. Depois a gente vai construir isso numa planilha bonitinho, vocês vão ver, vai ficar legal. Era um sonho que a gente tinha de nichar a Quadri. A gente já tinha identificado essa necessidade há algum tempo, mas a gente não sabia muito bem como começar, por onde fazer, que passos dar. E ele chegou e clareou tudo isso pra gente, né? Então, com aquele plano, aquele mapa que ele nos mostrou, tudo ficou muito mais claro. Agora a gente tem um objetivo claro, um caminho a ser trilhado para nichar a Quadri e torná-la mais lucrativa e mais rentável. O que foi que Rodrigo Bimes entregou? Sem comentários. Né? A metodologia, o passo a passo, tudo que a agência precisa fazer para nichar, sem comentários. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou impactado com isso aqui. Muito. A gente tá bem impactado, né? Bem impactado. Bom, gente, então eu acho que agora sim, ó, o que a gente tem a partir de agora? A gente tem já um caminho um pouco mais maduro, preparado e com um bom embasamento, não só teórico, mas bastante coisa aqui que foi vivida na prática de um especialista, um dos maiores do Brasil, se não o maior. Então a grande pergunta que a gente quer lançar aqui, bora nichar a Quadri de vez, então? Claro que eu entendo que é um processo, né? A gente vai fazer isso, mas... Oficial, hashtag oficial. Acho que agora a gente tem um caminho seguro pra gente falar, beleza, a gente vai, mas é por aqui que a gente vai. Por aqui. O que a gente antes não tinha. É o que antes era um item ali numa oportunidade, algo que a gente tinha identificado, mas ainda estava um pouco tímido. Agora a gente tem todo o caminho. E tu? Não, com certeza. Mais dinheiro. É só isso que o financeiro pensa. Então bora. A partir de agora a gente tem uma agência com um caminho a seguir para um nicho de um segmento que, por enquanto, não tem ninguém, é nosso. Né? E que com essa documentação aqui em forma de post-it, a gente vai saber esse caminho a trilhar com muito mais assertividade. Então, é isso. A partir de agora, acabamos de ver o nascimento de uma agência, matamos uma agência full service e acabamos de fazer nascer uma agência nichada. É isso. Bem-vindo aos melhores dias da vida de vocês a partir de agora. Pois bem, então agora que a gente já entendeu a importância, que a gente deve abandonar aí a agência full service e caminhar com passos sólidos para ser uma agência nichada, a gente vai fazer alguma coisa que a Amanda adora e faz muito bem, que é participar de eventos, né? Que é estar em lugares, se conectar com pessoas. E para isso, eu trouxe 2 convidados. Primeiro, um convidado virtual e segundo, a nossa mentora de hoje. Então, sobre o nosso convidado virtual, eu vou passar um vídeo aqui e quero saber se vocês... a Amanda conhece, certamente, mas, enfim, vamos passar o vídeo aqui para vocês verem. E aí, pessoal da Quadri, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Neves, CEO da Vitamina Web, empresa que tem já 21 anos de mercado, e também presidente nacional da Anamid, associação que eu tive a honra, 3 anos atrás, de fundar com outras empresas
para a gente estar fazendo um trabalho de aculturamento do mercado digital. E sendo bem sincero, falar sobre associativismo é uma coisa para mim muito legal, porque para a minha empresa, para a Vitamino Web, ajudou demais. Participar de uma entidade, além de você ter acesso a outros empresários, conteúdos bem bacanas, grupos de trabalho, poder ser uma liderança, poder ajudar o mercado muito mais, além de você apenas estar contratando e fornecendo serviço, mas também ajudando também na construção desse mercado. E fora o networking, que é fantástico. Quando você participa de uma entidade, você está participando de uma comunidade muito rica, que não é apenas uma comunidade para você melhorar como o seu negócio, que isso é uma coisa que vai acontecer, mas também uma comunidade que está engajada para melhorar o mercado em que ela está inserida. E é isso que a Anamid faz. Então, eu recomendo vocês e quem está nos assistindo cada vez mais participar de entidades de mercado, participem da Anamid, façam parte, porque vocês vão ver como vai ser diferente o futuro de vocês. A gente sai da bolha, aprende o novo e somente juntos a gente consegue inovar e evoluir. Então fica aqui o meu recado e um grande abraço. Que massa, né? Ainda mais sabendo que vocês fazem parte. Amanda, você está como? Vice-presidente do Paraná. Vice-presidente Anamid Paraná. Que legal. Então, tendo isso, né? Quero aqui, inclusive, agradecer o Rodrigo aí por esse depoimento. E, cara, quando eu comecei a pensar neste tema, né, network, não tem como não pensar numa associação, não tem como isso não estar vivo aqui junto com a gente. E mais ainda, né, pensar em networking. Então, primeiro eu queria entender o quanto isso, por que tu entrou, como é que foi isso para ti e sobre os benefícios que isso pode ter trazido já para a Quadri em algum momento. Bom, a gente teve um momento onde a gente buscou estar em contato com mais agências por N motivos, né? Então a gente queria entender o que estava acontecendo aqui dentro, que de repente outras também estavam passando, que a gente poderia, enfim, trocar de experiências, e também por uma questão de retornos, né? Então a gente sabe que estando em associação a gente consegue ter mais trocas de oportunidades, então estando na Anamid, por exemplo, e inclusive em outras associações como a Brad também, que o Bruno faz parte, a gente consegue às vezes oferecer algum contato de oportunidade que às vezes não encaixa pra gente, tem gente que manda, a gente já fechou contratos muito, assim, muito rentáveis, assim, que sustentaram vários momentos pra gente, por lead que estava ali dentro, né, de outra agência, falou assim, olha, preciso de um projeto aqui, ou você pode fazer pra mim, ou subcontratar alguma área que a gente conseguiria atender, então, financeiramente, tanto em comercial, como até benefícios, que geralmente a gente também tem acesso. Então, para a gente foi um momento de estar o máximo em locais onde a gente poderia ter contato com outras agências. Então, a gente entrou nas duas associações, a gente buscou clubes de outras agências, né? Como até pelo teu intermédio. Então, foi muito com esse objetivo de ganhar conhecimento, como o Rodrigo Neves muito comentou, e também da gente conseguir, enfim, né, entender oportunidades aí na mesa. E de lá para cá, na Anamid especificamente, onde eu estou como vice-presidente aqui do Paraná, eu recebi um convite do Rodrigo lá no início, acho que alguns meses depois que eu entrei, para que eu fosse a presidente para abrir aqui a especial do Paraná, porque não tinha. Foi mais ou menos um ano depois, ou menos de um ano depois que tinha aberto a Anamid. E aí até conversei com os meninos, porque eu sabia que isso ia me tomar tempo, e eu falei assim, olha, não sei se é o momento, não sei se eu tô pronta, eu gostaria, fiquei muito animada, conversei com eles, mas a gente entrou num consenso que talvez para eu ser presidente e abrir todo esse mercado aqui para a Anamid, era um momento que a gente estava mais soterrado ainda, porque a equipe estava menor. Era mais um pratinho para ela. Não tinha muito tempo para Amanda sobrando, assim, pelo que a gente já viu aqui. E aí foi presidente de uma associação ia ser um pouquinho... E aí eu comentei isso com o Rodrigo, né? Eu falei assim, olha, eu acho que... Gostei muito, gostaria, mas acho que esse não é o momento, mas se tiver outra forma de ajudar, conta comigo. E aí eu acabei entrando como... eu entrei, acho que como... alguma coisa de benefício, né? Era suplente, alguma coisa meio que auxiliar de diretoria da Nacional na parte de comitês. Mas pouco depois abriu aqui a Especial do Paraná com outro presidente, tiveram 2 trocas de presidente, e aí eu falei, não, eu posso te ajudar, sou teu braço direito aqui, e acabei pegando um cargo de diretoria de eventos lá no começo.
E aí a gente começou a movimentar mais. Hoje é o Diego Borba, que é da agência Virtuality, a gente acabou, eu fiquei com uma diretoria, até que chegou um dado momento que eu falei assim, olha, somos só nós dois, acho que na época eu estava com 7 associados aqui, eu falei assim, se eu tô fazendo todas as outras diretorias, o que você acha de me pôr de vice-presidente? Okay. Aí ele falou assim, faz sentido, daí eu meio que me convoquei para o cargo, tava vago, né, eu tava meio que suprindo as outras diretorias, e daí eu mudei para vice-presidência, e a gente agora tem mais um diretor, enfim, a gente tá, né, galgando um pouco mais de espaço. Mas eu acho que foi o intuito e a jornada da gente até aqui, tanto com a Anamid, né, a minha parte, como em termos de associação que a gente buscou desde o início. Que legal, muito bom. Então, vamos falar um pouquinho mais de networking, principalmente sabendo que o Brunão está numa outra associação também, e que também, né, pode abrir essa porta de network, pode abrir este canal importante de aquisição, de novo, né, como bem o Rodrigo disse aqui, não só com esse objetivo só sugar, né, a importância de colaborar com o mercado, que a gente sabe que isso é importante, mas o network é importante para abrir essas portas e a gente conhecer gente nova, gente interessante que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então estar conectado é muito importante. E para isso eu trouxe alguém que tem se destacado muito. Eu acompanho ela já há algum tempo. Óbvio que vocês vão conhecê-la. E o convite que eu fiz para ela é, cara, talvez uma forma de gratidão por tudo que ela me proporcionou, de certa forma, mas pelo que ela vem fazendo pela agência dela, pelo que ela vem fazendo neste segmento de network, de contato, de conexão, de gerar oportunidade, é impressionante. Então eu vou trazer para vocês a nossa próxima mentora e eu quero que vocês me aguardem aqui. Meu nome é Isabel Reis, eu sou da agência XPmark e hoje eu vim ajudar a Quadri a se conectar mais e melhor falando sobre networking. E aí, gente, tudo bem? E aí, Isa? Tudo bem? Como é que tá o coração de vocês? Fortíssimas emoções. Coisa Muitas. boa. Muito bom, muito bom. Bom, vocês já sabem o que eu vou falar aqui hoje? Temos Um spoiler. Um spoiler. Muito bem. Bom, eu vou falar hoje aqui, na verdade, do que eu vivo já nesses 7 anos de agência, que é o principal canal de aquisição da agência e o que eu também considero mais importante, que é networking. Né? A agência ela já acontece desde 2018, inclusive quando eu abri o CNPJ, foi para entrar em uma associação, para fazer networking, para conhecer pessoas. E antes de eu começar a falar sobre networking, eu queria perguntar para vocês. Vocês hoje fazem networking aqui na Quadri? Sim, talvez não como estratégia principal de aquisição, ou talvez não com a frequência que a gente deveria. Mas a gente sempre gostou muito e sempre ajudou muito a gente em determinados momentos para tanto crescimento quanto aprendizado de mercado. E a gente gosta muito também de ir em evento, participar, para a gente é sempre excelente. Eu tento, tanto em alguns eventos que a gente mapeia mais estratégicos, assim, dos clientes que pra gente, de nichos interessantes, né, então, eventualmente eu vou para São Paulo, que tem bastante, a gente atende muito cliente de lá, então, eventos que nossos clientes vão estar e que de repente tem outros similares, eu também tento ir, então a cada 2, 3 meses eu vou para São Paulo para ficar alguns dias lá. Alguns eventos que a gente mapeia aqui também, aí geralmente em Curitiba são mais de eventos de iniciativa de empreendedorismo, algumas coisas assim que tem bastante por aqui. Tem o Vale do Pinhão, que é a nossa versão do Vale do Silício. A gente vai de vez em quando. Aqui até a gente não vai realmente com tanta frequência, mas a gente vai eventualmente. Os eventos acontecem de noite, então é super tranquilo. E algumas coisas online, né? Então, algumas coisas até nas associações. Eu sou da Anamid, enquanto tenho um cargo na Anamid, o Bruno na Abrad. E estamos nas duas associações, então também é um canal que a gente tem ali de possibilidades. Né? Você, Amanda, que é responsável pelo comercial, né? Sim. Eu sempre digo que todos os sócios vendem, né? Toda a equipe também vende, então é importante que todos de alguma forma façam networking, então parabéns aí por vocês já fazerem. Bom, eu trouxe aqui, eu quero trazer para vocês talvez uma ampliação da visão de vocês sobre networking. Hoje vocês já vão em eventos, em associações e tudo mais, mas eu gosto de separar sempre o networking e aí dentro disso a gente pode
ter uma porcentagem mais de um ou mais de outro, mas em 3 níveis. Porque, às vezes, né, a gente vai falar de canal de aquisição de cliente, o tráfego pago ele vai ser mais rápido, o inbound, mas dentro do networking a gente também consegue níveis de networking mais rápidos, médios, né, mais demorados. Então, eu gosto de separar sempre em 3 níveis, tá? Vamos lá, a gente vai começar então do nível mais demorado, digamos assim, mas que ele é muito bom porque ele gera uma conexão muito forte até o 3º nível, que vai ser o mais rápido. Algum desses níveis vocês já estão. Bom, o primeiro nível, pessoal, que ele é o que vocês vão levar mais tempo para fechar, né? Normalmente assim, para hobbies. Então, por exemplo, aqui hoje vocês praticam alguma atividade física, participam de algum esporte, alguma coisa assim? Algum de vocês? O Edu... Eu jogo vôlei. Joga vôlei, legal. Lá no teu grupo de vôlei as pessoas sabem que tu é dono de uma agência? Alguns, os mais próximos sabem, mas não é algo que eu ativamente falo, porque eu sou advogado, né? Antes de ser dono de agência, eu sou advogado. Então eu jogo no time da OAB de Curitiba. Entendi. Então lá tem uma certa polidez para não ter muita autopromoção lá dentro, né? Entendi. Então é um pouquinho mais complicado. Mas... Vocês atendem advogados aqui? Não. Daqui não, a gente já atendeu, mas hoje o advogado que a gente atende não é daqui, é de São Paulo também. Por coincidência, os clientes acabam ficando todos lá. Sim. Dentro de um networking como esse, você pode, por exemplo, assim, fazer a Quadri ser muito querida ali dentro. Então, às vezes vocês vão fazer uma camiseta do time, patrocina, né? Fazer alguma coisa que, nesse sentido, daqui a pouco vocês podem fazer uma squeeze. Eu acho que isso é legal. A agência ela tem que ser muito querida por todos. Então, brinde é uma excelente estratégia, às vezes, para introduzir de uma forma não agressiva, né? Então, pensem sobre isso. Gente, independente dos níveis que a gente vai falar aqui, todos têm que saber que vocês são donos de agência. Agora há pouco a gente foi almoçar aqui embaixo. E aí, cara, eu fiz questão de falar para o garçom e depois ele me apresentou ali para, não sei se era a dona ou a pessoa que estava no caixa. Ele sabe que eu sou dona de agência. É claro, não é sobre enfiar goela abaixo, digamos assim, a agência, mas vocês sempre têm que introduzir, né? E independente do nível também, no networking a gente sempre tem que estar disposto a dar primeiro, a ser interessante sem ser interesseiro. Então, despertar essa curiosidade. Depois a gente vai fazer já dando um spoiler, a gente vai fazer um exercício para que vocês, em poucos segundos, consigam fazer isso também, né? Mas vamos lá. Bom, esse é o primeiro nível, tá? Eu já fechei clientes assim, já participei de grupo de corrida e fechei um cliente que é meu cliente há 6 anos, inclusive, participou da 2ª temporada do SOS, que é o pessoal da Aromata, então eu fazia grupo de corrida com a Isa. Então, lá, de alguma forma, eu introduzia a agência, igual eu falei para vocês, sempre fazendo a agência, né, ser querida no meio. Não chegando lá e dando cartãozinho de visita, assim, para todo mundo, né, mas fazendo ser querida de fato. Bom, o segundo nível é o que vocês já vêm fazendo, que são as associações e também esses eventos, né? É claro, vocês podem explorar cada vez mais esse nível de networking, digamos assim. E como é que vocês podem fazer isso? Por que eu perguntei se dentro dessas associações tem núcleos? Da associação que eu participo tem. Então, tem núcleos de diversos nichos. Por exemplo, tem núcleo só de donos de imobiliária, núcleo só de médicos veterinários. Então, mais uma vez, eu acabei de falar sobre dar primeiro para receber depois. Então, hoje, dentro dessas associações, como é que vocês podem contribuir? De repente, promovendo uma palestra, né, dentro, não sei, dos núcleos ou ali do que tiver. Então, a gente faz muito isso ali dentro da Exp. Essas associações, elas também promovem muitos eventos delas. Várias vezes a gente já criou materiais para esses eventos e colocou lá a agência como apoio. Ou às vezes vocês conseguem um espaço para falar, né, tipo,
lá para palestrar, um espaço para colocar um stand de vocês. Então, essa é uma maneira legal de vocês se conectarem e provarem valor. E aí, a gente tem o terceiro nível de networking, que são esses networkings totalmente intencionais. Hoje eu não sei se vocês, provavelmente vocês devem ter algumas redes de networking aqui em Curitiba, que são redes onde vocês entram e vocês ocupam cadeiras exclusivas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de algumas. Já participou em alguns momentos. Isso é bem legal porque ali é totalmente intencional, é claro. Vocês têm que cumprir uma série de critérios e também, né, fazer a parte de vocês ali, mas é bem mais rápido. Então ali vocês já conseguem pedir referências exatamente do que vocês querem e costuma ser bem mais rápido. Coisas de semanas, né? Quanto aqui, às vezes, a gente tem anos sendo trabalhados. Mas é isso, é sobre se doar, é sobre se entregar e sempre dar um jeitinho de colocar a Quadri ali, né? É o que eu sempre falo. Uma coisa, às vezes, vocês chegarem com cartão de visita e outra coisa é você chegar, às vezes, até com uma caneta, que é algo muito barato. Todo mundo pensa, mais uma caneta, mas é algo que, às vezes, custa... Hoje vai fazer o quê? 100 canetas, custa, sei lá, R$300, mas vocês conseguem deixar a marca de vocês ali sendo querida. Bom, e aí eu quero propor um desafio inicial para vocês aqui. A gente vai montar juntos um pitch rápido de vendas para vocês. Hoje, nesses eventos que vocês vão também, eu tenho um desafio meu, que é comigo mesmo. Todo evento que eu vou e que tem microfone e que eu tenho oportunidade de fazer uma pergunta, inclusive eu tenho uma pergunta ali sempre engavetada, estou aqui contando o meu segredo, eu pego o microfone e eu falo. Eu sou Isabel Reis, da agência XP Mark de Brusque, uma agência 360, e o nosso foco, então, é em ajudar empresas que querem evoluir através de um planejamento estratégico. Então, né, de vez em quando eu mudo, faço um pouco maior, um pouco menor, mas eu sempre, e aí eu faço a minha pergunta. A minha pergunta é, né, às vezes eu pergunto qual é o desafio da pessoa, porque geralmente nas palestras as pessoas acabam falando muito mais o que deu certo, né? Eu pergunto o que deu errado, mas eu sempre tenho algo ali engatado e não perco essa oportunidade, né? Tem pessoas que são um pouco mais tímidas, mas é algo que eu sempre indico para vocês, é que vocês apareçam. Bom, e agora, de forma muito rápida, eu falei aqui no improviso também para vocês, me apresentei, né? Sou Isabel, parará, e agora eu queria dar 15 segundos para cada um sem escrever, sem por pressão. Enquanto. É isso aí, pressão. É que às vezes a gente só tem uma oportunidade, né? Então vamos imaginar que agora vocês têm uma oportunidade, vocês estão no meio de um evento onde tem muitas pessoas e vocês têm a chance de puxar aí a atenção para vocês. Se apresentem aí em 15 segundos cada um. Boa tarde, sou o Bruno Pilato, de Curitiba, da agência Quadri Marketing. Somos especialistas em marketing para o mercado de OH e temos uma estratégia específica para esse mercado e a gente... Perdi. Boa. Não sei o tempo que estava. Não vou ficar olhando fazer pressão. É isso aí, isso aí. É pressão mesmo, a gente não pode perder oportunidades. Bom, eu sou a Amanda, prazer, eu sou uma das sócias e fundadoras da agência Quadri, uma agência de marketing focada e a primeira do Brasil em marketing para Out of Home. Já atendemos diversas marcas, inclusive a Associação Brasileira de Out of Home, e a gente pode atender a sua empresa também. Uau, parabéns! Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou daqui de Curitiba. Hoje eu trabalho na Quadri. Não trabalho na Quadri, né? Eu sou dono da Quadri. Eu também trabalho na Quadri. Trabalhamos bastante. Trabalhamos também. E deu tempo. Aí. Ufa! Que bom! Que ótimo! Nossa! Deu tempo. Muito tempo. Bom, gente, vocês sempre têm que pensar que vocês vão ter, às vezes, pouco tempo, né? Em um dos grupos de networking, aquele que eu falei para vocês do terceiro nível que eu participo, muitas vezes eu tenho 30 segundos ou 40 segundos para fazer um pitch criativo.
Mas o que a gente tem que focar aqui? Digamos que vocês tivessem 15 segundos, tá? Que às vezes é um elevador, né? Digamos assim, o elevador abrindo e fechando ali. Mas falar quem é vocês, então quem sou eu, né? Não sei se hoje eu sempre falo Isabel Reis, né? Já falo nome e sobrenome. Então é legal vocês falarem, né? Por exemplo, assim, eu sou sócio ou sou proprietário, porque a pessoa já vai olhar para vocês e existe um cargo ali, existe uma posição maior, então isso com certeza causa uma impressão muito legal. Em alguns dos casos, a gente também fala o que a gente busca. Como eu falei para vocês nesse terceiro nível de networking, que às vezes a gente tem que pedir uma referência, né? Então, às vezes a gente vai falar, hoje estou buscando conexões com negócios que querem crescer de forma planejada, como eu falo de planejamento estratégico, mas nesse primeiro caso agora aqui, vocês não vão pedir nada, vocês vão só se apresentar, tá? Mas existe essa opção. E é legal vocês falarem também a especialidade de vocês, né? Igual a Amanda falou ali, qual a especialidade de vocês? Pode repetir, por gentileza? Especializados em marketing para out of home. E aí, já estão com tudo montado? Quase, calma aí. Eduardo aqui, que estava mais tímido, ele já... Eu gosto de escrever, falar não é comigo. Deixa para os outros dois ali. Mas... Não, é necessário, é importante. Eu entendo 100%. E a gente tem que trabalhar no que a gente não é tão forte mais do que no que a gente já manda bem, né? Vou começar aqui pelo Eduardo, já que ele foi o primeiro a finalizar. Quero ver como ficou o teu pitch, Eduardo. Vamos lá. Então tá. Bom dia, pessoal. Me chamo Eduardo, sou sócio da Quadri, uma agência especializada em mídia exterior. Nossa sede fica aqui em Curitiba. Ajudamos empresas a conseguir resultados sólidos com nosso método validado com quase uma década de experiência. Uau! Parabéns, uma salva de palmas para o Eduardo, gente! Amanda! Eu fiz duas versões, uma versão para o nicho e outra não para o nicho, tá? Falando do não nicho. Olá, eu sou a Amanda, sócia fundadora da Quadri, uma agência de marketing digital que desenvolve e executa estratégias personalizadas para alcançar os objetivos da marca ao longo de cada fase da empresa. Muito bem. Aí já estão as duas versões? Quer Não, compartilhar a outra? A outra é... Olá, eu sou a Amanda, sócia fundadora da Quadri, a única agência de marketing no Brasil especialista em marketing para o meio de OH. Muito bem. Isso chama, né? Esse segundo chama muito atenção, né? Eu acho que vocês serem únicos nisso é algo que é muito legal de se trazer aí para esses eventos, para esses meios. Vamos lá, Bruno. Olá, sou o Bruno Pilato, sócio da Quadri Marketing, a primeira agência especializada em marketing para empresas do mercado de mídia exterior. Muito bem. Então vamos lá, depois de a gente aprender aí como se faz um pitch excelente para eventos, teremos agora então a disputa do melhor pitch. E então vocês têm aí de 15 a 30 segundos, vamos iniciar com o Eduardo. Tá pronto? Prontíssimo. Posso dar o play aqui? Pode sim. E foi. Olá pessoal, me chamo Eduardo, CEO da Quadri, a única agência do Brasil especializada em marketing de OH. Com nosso método único, já ajudamos empresas como a BOH, a Eletromídia e tantas outras a potencializar seus resultados. Agora a gente está lançando um evento especial aqui em Curitiba, com palestras, networking e discussão com os principais players do mercado. Quer fazer parte desse evento? Entra no nosso site, encontrooh.com.br. Entra lá e fala com a gente. Muito bem! Parabéns, Eduardo! Estamos com ele. Bruno, está pronto, Bruno? Estou pronto. Então, pode ir. Olá a todos, sou o Bruno Pilato, de Curitiba, sócio da Quadri Marketing, a primeira agência do Brasil especializada em marketing out of home e com uma metodologia específica em gerar resultados para o OH. Estamos também com o primeiro evento para marketing de out of home no Brasil, em Curitiba, na nossa sede, aqui agora, 20 de novembro. Então fala comigo depois do evento para a gente garantir uma condição especial para que tu possa participar com a gente e se conectar com o mercado. Grande abraço. E aí, Amanda?
Pronta a nossa comercial. Vamos lá então, play. Olá, eu sou Amanda Wojnarowicz, sócia fundadora da agência Quadri, a primeira e única do Brasil especializada e com método próprio para marketing para empresas de OH. A gente já atendeu empresas desde planejadores, veículos, softwares, associações como a própria ABOH que vocês devem conhecer. Dia 1º de outubro a gente vai ter um evento aqui em Curitiba, o primeiro evento em Curitiba para marketing para a OH. E eu gostaria de convidar vocês porque as vagas são limitadas, vamos ter networking, palestras e muita geração de negócios que você não pode perder. Escaneie o QR Code e garanta a sua vaga. Meu Deus! Uau! Eu não sei. Não quer se comprometer? Não quero me comprometer. Tem uma pessoa que leva o prêmio e agora eu vou pedir aqui, por favor, o meu assistente. Ele, Rodrigo Maciel, vai aí abrir os votos. Não tem transparência. Eu vou já dizer o... Ah, tu já viu quem ganhou? Claro. Ele já sabe, gente, ele já sabe. Eu já sei quem ganhou. E por uma larga, imensa vantagem, humilhando os seus concorrentes. Não, tô brincando. Tô brincando, não, foi bem apertado. Nós temos o nosso vencedor ou a nossa vencedora do pitch, que aí ela vai ter que repetir igual agora, né? A pessoa vai ter que repetir aqui. Então, uma salva de palmas para ela. Amanda. Aê! Parabéns! Então, como é que é o teu pitch? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Wojnarowicz, eu sou sócia fundadora da agência Quadri, a primeira e única do Brasil especializada em marketing para empresas de OH. Nós atendemos desde planejadores, empresas de software, veículos, planejadores de campanha e associações como a própria BOH. Dia 1º de outubro nós faremos o primeiro evento em Curitiba de marketing para OH, com muito networking, palestras e geração de negócios que você não pode perder. As vagas são limitadas, mas eu quero você lá. Escaneie o QR Code para garantir sua vaga. Uau! Parabéns, parabéns. Amanda, O presente é uma cuca de brusque. Nada disso. Aqui, ó. Todo mundo. Trouxe pra ti de presente um livro que é um manual aí do networking, como fazer amigos e influenciar pessoas. Parabéns. Ai, obrigada. Meu Deus. Que linda essa sacola, hein? É que eu não vi ainda. Bom, eu acabei de sair do papo sobre networking aqui com o pessoal da Quadri. A gente conversou muito sobre cada sócio, apesar de uma delas só, né, a Amanda ser do comercial, mas todos os sócios serem comerciais. E eu confesso para vocês que me surpreendeu positivamente, porque todos eles se saíram muito bem. O Eduardo, até que é um pouquinho mais tímido, fez um pitch super bom. Bruno se destacou muito. A Amanda, bom, como vocês viram aí, levou o grande prêmio de pitch. E eu espero que agora, nos próximos eventos, nos próximos locais que eles estiverem, eles consigam cada vez mais vender mais e melhor a Quadri. E a Isabel a gente já conhecia, né? A gente conhecia todo o percurso que ela teve no SOS2. E o que ela trouxe sobre networking é uma coisa que a gente sempre valorizou bastante, né? Até por inconscientemente a gente ser uma empresa que sempre teve seus clientes através de indicações, então o network sempre foi muito importante pra gente. Mas ter essa intencionalidade no networking, saber ter um bom pitch, fez toda a diferença. A gente achava que sabia falar sobre a Quadri, mas um pitch bem feito, a gente não tinha isso. A gente não tinha um bom pitch para falar o que era a Quadri, como a Quadri funcionava e qual era a especialidade da Quadri. A parte prática foi muito legal. A gente saiu agora um pouco desse campo de imaginar, de ideias, né, de inspiracional, de o que a gente poderia fazer nas redes sociais, e principalmente por ter essa veia mais de comercial nos mentores de hoje, né, acho que começou a materializar algumas coisas que eram necessárias, e eu precisava desse norte, assim, de saber que a gente tem essa capacidade de ter um método, como fazer esse método, e o método ser amarrado com o nome da Quadri, então o método Quadri ser 4 etapas, achei isso fenomenal. A questão toda do pitch também foi legal, porque fazia muito tempo que eu não fazia um pitch, que eu não vou em eventos para de fato estar ali na frente, então reaquecer isso um pouquinho foi bacana, mas são coisas que pra mim já fixaram muito na veia, assim, com beleza, é pra cá que a gente vai, é assim que tem que fazer e vambora. Toda a questão do nicho
que já era algo que a gente vinha estudando há um tempo, ficou muito mais claro, porque a gente tinha medo e a gente tinha muita dúvida sobre como realizar essa passagem de fase, né? Até porque a gente acaba ficando muito enviesado pela própria história da agência e entender que o que trouxe a gente até aqui não é necessariamente o que vai levar a gente além do hoje, foi muito importante e fez total sentido para que a gente cresça muito mais e tenha muito mais qualidade nas entregas, muito mais capacidade de treinar a equipe também, tendo um nicho definido, e é um nicho que a gente gosta muito e que a gente está muito envolvido, então para a gente faz todo sentido. E também a gente mostrando a gente mesmo, enquanto sócios, no mercado, com o networking, com a presença em eventos, em associações, que também são pilares muito importantes para a gente acaba sendo a cara da empresa no mercado, e com isso a gente consegue estar presente e ter autoridade. Então, os insights dos mentores foram essenciais para que tudo isso ficasse muito mais claro na nossa cabeça, que são coisas que a gente já faz, mas que talvez não com tanta intencionalidade. A gente fechou com Isabel falando de pitch, de venda. Não, impressionante, assim, né? Então, tanto a Quadri que viveu isso, quanto para quem assistiu, não tem. Ali está um mapa da mina para sair de uma agência full service não tão lucrativa para uma agência, né, nichada e extremamente lucrativa. O Beans simplesmente arrasou, sem comentários. Para mim, pensando em reality, para mim foi uma furada. De 0 a 10, quanto você se dá para esse processo comercial? 4. 4. E vocês, como sócios, que nota que vocês dão para o processo comercial da agência de vocês? Daria um 6. É um 6 pela falta do processo. Não diria que eu daria 0, mas eu daria entre 0 e 1. Então, toda vez que a gente aplica isso aqui, gera resultado para os nossos clientes. Tá? Trouxe isso, esse é o ideal. Esse é o meu projeto 10K.